paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez nesse programa Escola Bíblica para ministrar a aula da lição número 8, que será ministrada nas igrejas no dia 23 de novembro de 2014, próximo domingo. E o tema dessa lição está maravilhoso: os impérios mundiais e o reino do Messias. Vamos ao texto áureo. Se encontra em Daniel 7, 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Vamos para a verdade prática. Enquanto os impérios humanos caem, o reino de Deus se expande através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o capítulo 7 de Daniel praticamente divide o seu livro em duas partes. Porque do capítulo 1 ao capítulo 6, temos uma narração histórica dos fatos. Já no capítulo 7, entra uma característica de simbolismo pela sua parte apocalíptica e escatológica. Não é à toa que muitos teólogos chamam o livro de Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento. O interessante é que o capítulo 7 ele faz um paralelo com o capítulo 2. No capítulo 2, a visão de Nabucodonosor, e no capítulo 7, a visão de Daniel. E esse paralelo é constante, porque a estátua da visão de Nabucodonosor agora vai contracenar com as visões dos reinos simbolizados pelos animais e outros mais interessantes no capítulo 7 de Daniel. Se você reparar bem, meus amados irmãos, a estátua do capítulo 2 de Daniel, ela tem uma perspectiva totalmente humana, mostrando o estereotipo do homem, o que o homem pode conquistar, sempre assim em questão. Já no capítulo 7, nós vemos a perspectiva de Deus. As visões de Daniel é sobre uma perspectiva de Deus, não como o homem vê, mas como Deus está vendo as coisas. Já que o capítulo 2, a visão foi dada para um homem que não temia Deus, um ímpio. Já no capítulo 7 é dada a um servo de Deus, obediente, fiel. Então o capítulo 2 mostra o contrassenso, o império apresentado como uma grande estátua. Já no capítulo 7 é revelado o lado moral e espiritual. Deus vê o capítulo 7, as nações, não como conquistadores, mas Deus vê como animais ferozes, devorando uns aos outros. E o interessante é que esses animais têm algumas coisas em comum. Primeiro, eles saem de baixo. A visão de Daniel diz que eles saem do mar, vêm das profundezas. Isso nos dá a ideia de algo oculto, como cada reino se levanta, muito subjuga nações, usando das coisas mais terríveis possíveis. Um outro fator importante é a origem deles. Todos eles são como animais selvagens. A natureza é de animais ferozes, animais que não têm assim o respeito. E uma outra coisa é que todos eles têm um início e um fim, um tempo determinado por Deus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. O primeiro capítulo da lição está dividido assim: a visão dos 4 animais. E o subtópico é a visão. Daniel, é bom lembrarmos que Daniel recebeu essa visão no primeiro ano do rei Sesbazar, que reinou, foi corregente do seu pai, Nabonido. Interessante que esse monarca,
ele deu o Império Babilônico para seu filho administrar. E a visão de Daniel se enquadra nesse período, aproximadamente 554 a.C., o que nos faz entender que o capítulo 7 e 8 de Daniel precede o capítulo 5 e 6. E Daniel se encontrava no seu leito. O versículo 1 diz que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E olha o que Daniel disse no versículo 2: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. É interessante lembrar aqui que os 4 ventos vinham do céu e agitava esse mar. O juízo vem do céu, não adianta. Mas Daniel estava ali no seu leito, dormindo. E dá para entender no discurso de Daniel que ele está ciente de tudo o que está acontecendo e até participa de alguma coisa. E chega a perguntar ao anjo a explicação de determinada visão. E a visão começa com um leão com asas de águia, como está aí na parte A do subtópico. O versículo 4 da Bíblia diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Nós vamos fazer uma aplicação da interpretação para nós ganharmos tempo, irmãos. Mas olha que interessante. O primeiro animal que Daniel viu nessa visão simbolizava o Império Babilônico, e era um leão com asas de águia. Se nós nos apercebermos, o leão é um animal feroz, forte, considerado o rei da selva, e representa autoridade. Com asas de águia. A águia é considerada a rainha das aves, majestosa. Assim era o Império Babilônico. Por isso que na visão o animal é semelhante a um leão com asas de águia. É interessante que Daniel ele está tão atento a essa visão que diz que o animal foi erguido da terra, posto em pé como ser humano, e logo depois ele recebeu um coração humano, e o leão representava o Império da Babilônia. Olha só que interessante que a lição nos dá, mas diz que o animal foi erguido da terra e posto de pé como ser humano. Isso nos faz lembrar quando Deus humilhou Nabucodonosor e fez ele por 7 anos viver como um animal. E depois que lhe veio o entendimento e ele reconheceu a grandeza de Deus. Mas o Império Babilônico também teve o seu fim. E essa visão nos mostra isso. A parte B do subtópico diz agora de um outro animal que aparece em cena, o urso. O versículo 5 diz assim: continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um dos lados, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Se o leão representa o Império Babilônico, o urso, que também é um animal feroz, mas muito faminto, representa o Império Medo-Persa. Essa visão aplica diretamente a isso. E o interessante é que um lado desse urso estava erguido, que representa exatamente um Império Persa, que era mais forte do que o Império Medo. E os dois se uniram nessa fusão e viraram um grande império. Agora, interessante que nós muitas vezes questionamos, alguns teólogos entram em debate, é sobre as 3 costelas que Daniel viu na boca do urso. Nós não temos sombra de dúvida de dizer que quando Daniel teve essa visão, o Império Medo-Persa estava começando a florir. Então, ele conquistou automaticamente,
com a sua força a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. E a voz dizia: devora muita carne, porque o Império Medo-Persa ele era cruel. Quando ele conquistava, ele destruía, ele matava, não tinha piedade dos seus conquistados. Muito interessante isso. Já a parte C, vai aparecer agora o terceiro animal, o leopardo com 4 asas, no versículo 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Com a interpretação nós temos a certeza que esse império, esse animal leopardo com 4 asas, simboliza o império grego. Se você reparar, o leopardo ele é mais veloz que o leão e com o urso. Quando Daniel avistou a visão do leão que tinha asas, agora ele avista o leopardo com 4 asas. Isso aqui, com certeza, numa linguagem bíblica, numa simbologia da Bíblia, significa um mundo, porque os 4 ventos, os 4 cantos que a Bíblia menciona, porque o império grego foi um império rápido, ele conquistava as coisas com muita rapidez, e o leopardo representa isso, na pessoa do seu rei Alexandre o Grande, que foi com certeza um conquistador maravilhoso, mas teve sua morte precoce aos 33 anos. Isso explica porque nessa visão Daniel viu que o leopardo possuía 4 cabeças. Eram os 4 generais de Alexandre o Grande. Quando, com a sua morte, esses 4 generais tomaram posse do seu reino. E um desses generais é o Ptolomeu I, que deu origem à dinastia dos Ptolomeu. Esse leopardo, com certeza, simboliza o Império da Grécia. A parte D, uma aparência indescritível. No versículo 7 e 8 da Bíblia está escrito assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. O versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Interessante que Daniel não conseguiu identificar o animal, o 4º animal dessa visão, mas era espantoso e deixou Daniel em alvoroço, essa visão. E esse animal tinha 10 chifres e ele tinha também dentes de ferro, e ele comia e triturava tudo que via pela frente. Interessante que quando se fala de ferro, porque já que a visão do leão com asas representa, do capítulo 2, a cabeça da estátua, e do urso, que é o Império Medo-Persa, representa os braços e o ombro da estátua, e o do leopardo, Império Grego, que representa o quadril e as coxas, essa visão aqui representa as pernas e os pés da estátua de capítulo 2, da visão do capítulo 2. E o Império Romano, quando diz que destruía e triturava tudo, tinha dentes de ferro, nos faz lembrar que o Império Romano conquistou do Oceano Atlântico ao Mar Cáspio, do oeste da África ao norte, aos rios Reno e Danúbio, e toda a Índia. O Império Romano devastou, conquistou tudo o que lhe estava disponível na época. Mas o que nos chama a atenção nessa visão de Daniel e chamou
atenção muito mesmo dele, ao ponto dele ficar abismado, é que ele viu que essa cabeça tinha 10 chifres, que na simbologia com certeza representa os reinos que vão suceder, ou segundo alguns teólogos, serão os 10 reinos que aparecerão antes da vinda do Messias. E desses 10 chifres, Daniel reparou que um outro chifre pequeno estava surgindo dentre os 10. Coisa maravilhosa, que quando esse chifre surgia, ele arrancava pela raiz outros 3, que também, com certeza, é uma simbologia para o futuro, quando o Filho do Homem virá julgar as nações. Mas esse pequeno chifre tinha um outro diferencial. Ele tinha olhos humanos. Se os 10 chifres representam reinos, esse chifre pequeno parece não representar um reino, um sistema, e sim uma pessoa, uma entidade que se levantará e falará coisas arrogantes, blasfêmia, que dá sentido de totalmente contrário àquilo que é certo, que é justo. Essa é a interpretação dessas visões. Então a sinopse do tópico 1 é: em Daniel 7, do 1 a 8, o profeta recebe visões sobre os 4 animais que simbolizam os 4 grandes impérios do mundo. O segundo capítulo dessa lição é o clímax da visão profética. O subtópico primeiro diz que tronos, ancião de dias e juízo divino. Vamos ler o versículo 9 e 14? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares servia, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quantos outros animais foram tirados do domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinham as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. O clímax da visão profética de Daniel aqui é, sem dúvida, o julgamento das nações. E o reino de Deus prevalecendo. Mas o interessante é que Daniel, nessa visão, ele viu tronos. Versículo 9 diz que ele viu tronos e um ancião de dias. Tronos aqui dá exemplo, dá uma ideia de julgamento, de justiça de Deus. E o ancião de dias representa o caráter de Deus, a eternidade de Deus. É uma simbologia para mostrar o eterno Deus julgando as nações. Não devemos encarar que Deus tinha cabelos brancos, não. Interessante que essa visão de Daniel está também se conexando com a visão de Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12, onde o Filho de Deus tem as mesmas características. Que coisa interessante. O segundo tópico diz o Filho do Homem. Versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra, um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino um único que não será destruído. Quando Daniel usou a expressão filho do homem, essa expressão aparece
80 vezes no livro de Ezequiel, mas não para por aí. Ela aparece também 80 vezes no Evangelho. E também Jesus disse que eis que o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Ele tomou para si a expressão Filho do Homem, que representa uma humanidade, algo próprio do homem. E o próprio livro de Apocalipse, João, na visão, vai se referir a Jesus como Filho do Homem por 2 vezes. Interessante isso, porque Jesus Cristo virá pela segunda vez e instaurará o governo literal de Deus no mundo, o reino milenar. Ele virá como Filho do Homem. O terceiro tópico é a grande tribulação. A visão do Novo Testamento nos fala da grande tribulação como um período em que o chifre pequeno vai dominar, vai ter relações comerciais, vai ter uma sociedade com Israel, vamos assim dizer, e vai ser um período negro, de 3 anos e meio, num total de 7, mas 3 anos e meio em que ele vai dominar. Para os crentes, a grande tribulação é considerado o tempo dos gentios, como diz a lição. Interessante é que na grande tribulação o Messias virá e quebrará o jugo e condenará o reino do anticristo. Será totalmente destruído, como o apóstolo usa a expressão em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, pela manifestação da sua vinda. Ele recebe o nome de o filho do iníquo, filho da perdição. Ele será destruído e o reino de Deus será estabelecido para sempre. A sinopse desse tópico 2 é a seguinte: o clímax da visão profética de Daniel marca o advento da grande tribulação, do Filho do Homem e do juízo divino. A vinda do Filho do Homem, versículo 13 e 14, que nós já lemos na lição, vimos que Jesus Cristo virá sobre as nuvens para julgar as nações, para estabelecer o seu reino eterno. Nós, o que estamos salvos na pessoa de Cristo, participaremos desse momento maravilhoso. A visão de Daniel nos dá a certeza dessa vinda e a total aniquilação dos impérios do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo, o número 2 do subtópico, do terceiro capítulo, diz os santos do Altíssimo. Quando Daniel viu no início lá da visão os tronos, talvez se referisse à igreja. Alguns acham que está falando do povo judeu. Mas os santos do Altíssimo, na mesma visão em que os santos sofrem, os santos são honrados, são glorificados, porque o reino de Deus é um reino universal. Nós participaremos do seu reino. Interessante isso, né? Todos de grandes lugares, tribos e nações que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Os santos do Altíssimo se refere com certeza à igreja de Cristo. Alguns que passaram pelo sofrimento da grande tribulação estarão também. A terceira parte do subtópico é a destruição do anticristo, versículo 26 e 27. Louvado seja o nome do Senhor, diz assim: mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. O anticristo será destruído, e o Senhor estabelecerá o seu reino para sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. A destruição total dos inimigos e do inimigo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nos dias modernos de hoje, que vivemos tantas heresias, tanta coisa solapando a igreja,
a doutrina da confissão positiva, a doutrina da prosperidade, que nós possamos estudar mais a palavra de Deus, cara, com um espírito humilde de oração, para que Deus nos dê o entendimento, para que não nos tornemos soberbos diante dessa grande revelação, das revelações de Deus. Daniel ficou pálido pelas visões, ele ficou até doente, e que nós possamos entender e estudarmos mesmo a palavra de Deus, aprendemos cada dia mais e não nos tornamos orgulhosos por aquilo que Deus já nos revelou. O fim vem, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.